Estoicismo e solidão. Como estar só pode te tornar inquebrável. Você realmente está sozinho ou apenas fugindo de si? Essa pergunta simples, mas poderosa, poderia ter saído da boca de Epicteto, Marco Aurélio ou Sêneca. Porque o medo da solidão, na verdade, é quase sempre o medo de encarar quem somos sem distrações. Sem redes sociais, sem séries, sem companhia. Só nós e a nossa mente. No episódio anterior, exploramos como o amor se confunde com o apego. Agora vamos ainda mais fundo. Por que afinal temos tanto medo da solitude? O que acontece dentro de nós quando o silêncio se instala? E o que os estoicos aprenderam ao escolherem momentos de isolamento consciente? Para muitos, estar só é sinal de fracasso, de abandono. Mas para os sábios da antiguidade, era o contrário. A capacidade de estar bem consigo mesmo era um dos maiores sinais de força. Porque só quem está em paz sozinho pode estar inteiro com os outros. Neste vídeo, você vai entender como o estoicismo transforma a solidão de um fardo emocional em uma alavanca de poder interior. Vamos falar de solitude como treino de autossuficiência emocional. Vamos entender por que a conexão com o próprio eu é a base de qualquer outro vínculo. E, acima de tudo, vamos aprender a cultivar esse estado, não como isolamento amargo, mas como liberdade. Prepare-se para uma jornada de reconexão profunda. Porque talvez aquilo que você mais buscava no outro esteja exatamente no silêncio da sua própria companhia. 1. O medo moderno da solidão e o ruído constante. Vivemos cercados de vozes, notificações, conversas, timelines infinitas. Estamos sempre conectados, mas, paradoxalmente, mais ansiosos, vazios e aflitos do que nunca. É como se o silêncio tivesse se tornado um inimigo. Basta um momento de pausa, e lá estamos nós, buscando refúgio em qualquer coisa que evite o confronto com o que sentimos quando tudo se cala. O estoicismo nos convida a observar esse comportamento com atenção. Marco Aurélio, em suas meditações, já apontava para a tendência humana de fugir de si. As pessoas procuram refúgio no campo, no mar, nas montanhas, mas o verdadeiro refúgio é dentro de si mesmo. Atualmente, com tantos dispositivos ao alcance da mão, nunca foi tão fácil escapar e tão difícil estar presente. Mas por que temos tanto medo da solidão? Em parte, porque ela nos obriga a encarar feridas não resolvidas, pensamentos incômodos e verdades que evitamos. A mente, desacostumada do silêncio, reage com inquietação. Procuramos barulho como uma anestesia para o desconforto existencial. O resultado? Uma geração inteira que confunde companhia com conexão, presença com distração e preenche o vazio externo acumulando vínculos frágeis. O problema não é estar sozinho, é nunca ter aprendido a estar. E o pior, nunca termos aprendido a gostar da própria companhia. Nesta sessão, damos o primeiro passo para desfazer esse medo construído socialmente. Entender que solidão não é punição, é oportunidade. A oportunidade de ouvir a si mesmo, de fortalecer a própria mente, de construir um alicerce que não depende de ninguém. A partir daqui vamos começar a silenciar o ruído e escutar com mais clareza quem você realmente é. 2. A ilusão da conexão. Quando mesmo cercado de pessoas, ainda se sente só. Você já se sentiu sozinho? Mesmo cercado de pessoas? Já esteve em uma conversa onde sorria, mas por dentro sentia-se invisível? Essa é uma das dores mais silenciosas da vida moderna, e também uma das mais comuns. Vivemos uma era de contatos fáceis, mas de vínculos cada vez mais superficiais. E o que chamamos de conexão, muitas vezes não passa de uma distração disfarçada de companhia. Para os estoicos, isso não é um problema novo. Epicteto alertava: não é o estar só que causa sofrimento, mas a ideia que temos sobre o que significa estar só. Ou seja, estar rodeado não significa estar nutrido emocionalmente. E estar só, por outro lado, não é sinônimo de abandono, mas pode ser uma escolha consciente de liberdade e fortalecimento interior. Hoje, acumulamos curtidas, respostas rápidas e interações diárias. Mas quantas dessas relações realmente tocam a alma? Quantas delas nos fazem crescer, refletir
ou simplesmente estar em paz. A verdade é que quanto mais nos afastamos de nós mesmos, mais buscamos nos preencher com os outros. Só que a carência não se resolve com multidão. Ela se resolve com reconexão interior. E aqui entra uma lição poderosa do estoicismo. A verdadeira conexão começa dentro. Quando você aprende a estar com você, sem se julgar, sem fugir, sem fingir, você se torna inteiro. E uma pessoa inteira não precisa se agarrar a vínculos frágeis por medo de estar só. Nesta sessão, queremos te convidar a observar. Quais conexões você mantém apenas para não encarar o vazio? Quais vínculos são autênticos? E quais são apenas formas de fuga? Porque às vezes, é preciso escolher estar só, para nunca mais se sentir solitário, mesmo em meio ao mundo. A ilusão da conexão nos enfraquece, mas a verdade da solitude nos liberta. 3. O que é solitude segundo os estoicos? Presença, virtude e poder interior. Solidão é ausência. Solitude é presença. Essa simples distinção tem o poder de transformar sua relação com o estar só. A solidão é aquilo que sentimos quando esperamos que algo venha de fora, e não vem. Já a solitude é o estado de quem aprendeu a encontrar dentro o que antes buscava desesperadamente nos outros. Para os estoicos, a solitude era mais do que suportável. Era necessária. Não como um isolamento amargo, mas como um território fértil onde o caráter é lapidado, a mente é fortalecida e a alma é purificada de ilusões. Marco Aurélio escreveu: "O homem que busca a si mesmo em sua própria alma encontra mais do que o mundo pode oferecer." A solitude, sob a lente estoica, é um espaço de virtude. Não é inércia, não é desistência da vida social. É escolha consciente de estar inteiro. Ao praticar a solitude, o estoico exercita o autodomínio, a clareza, a temperança. Ele observa seus pensamentos como um jardineiro atento e cultiva sua mente como um terreno sagrado que não será deixado ao acaso. Num mundo que valoriza o barulho, o status e a constante validação externa, sentar-se em silêncio com a própria mente se tornou um ato revolucionário. Mas é nessa revolução tranquila que o verdadeiro poder interior é forjado. O que os estoicos nos ensinam é que não se trata de evitar a companhia, mas de nunca ser escravo dela. Estar com os outros deve ser uma escolha, não uma necessidade desesperada. Porque quem sabe estar só não teme a ausência, e por isso também ama com mais liberdade, mais leveza, mais verdade. Nesta sessão, queremos que você enxergue a solitude não como um vazio a ser temido, mas como um lar a ser construído. E talvez, pela primeira vez, sinta que há força, dignidade e até beleza em simplesmente estar consigo mesmo. 4. Por que fugir de si gera dependência emocional? Por trás do medo da solidão, muitas vezes existe uma verdade difícil de encarar: o medo de si mesmo. Fugimos do silêncio porque ele nos aproxima do que somos de verdade, e isso pode ser desconfortável. É mais fácil preencher o tempo com estímulos do que ouvir o que a mente grita quando tudo ao redor se cala. Os estoicos sabiam disso. Eles não viam o autoconhecimento como algo opcional, mas como uma urgência moral. Epicteto dizia que não há liberdade possível sem conhecer a si mesmo. Fugir de si, com distrações, com relacionamentos que anestesiam, com hábitos que entorpecem, é como andar em círculos dentro de uma prisão cuja chave está no próprio bolso. E o que acontece quando evitamos esse encontro interior? Criamos vínculos por carência, e não por escolha. Passamos a depender do outro para nos sentirmos amados, completos, válidos. Buscamos na presença alheia aquilo que não conseguimos sustentar internamente. Isso é o berço da dependência emocional. A crença inconsciente de que, sem o outro, não somos nada. Mas essa ideia é uma armadilha. Porque quanto mais precisamos do outro para nos sentirmos bem, mais instáveis nos tornamos. Bastam uma ausência, uma mudança de tom, um afastamento inesperado, e tudo desaba. Nossa paz, nossa autoestima, nosso equilíbrio, tudo fica nas mãos de alguém. E isso não é amor, é submissão emocional. Os estoicos nos ensinam que liberdade emocional não é indiferença, mas estabilidade.
Quando cultivamos a solitude, quando deixamos de fugir de quem somos, recuperamos o eixo. Começamos a construir internamente aquilo que antes buscávamos fora. Segurança, presença, clareza. Nesta sessão, o convite é direto. Pare de fugir. Observe seus vazios sem pressa, sem julgamento. Só quando você conseguir ficar com você, sem pressa de sair, é que a dependência começa a perder força. A solitude te ensina que você já é inteiro, e que qualquer amor verdadeiro será apenas complemento, nunca substituto. 5. O papel do silêncio e do tempo consigo para fortalecer a mente. Vivemos num tempo em que o silêncio assusta mais do que o caos. Para muitos, estar em silêncio é sinônimo de desconforto, de angústia, de sentir-se sozinho demais. Mas, para os estoicos, o silêncio era o berço da clareza. Era nele que a alma se encontrava, que a mente se organizava, e que o caráter era purificado de tudo aquilo que não dependia dela. Sêneca dizia que nada é mais produtivo do que o tempo que passamos em verdadeira reflexão. Isso não quer dizer ficar ruminando dores passadas ou alimentando fantasmas do futuro. Significa criar um espaço interior onde possamos observar nossos pensamentos, emoções e impulsos com serenidade. Um lugar mental onde não reagimos automaticamente, mas escolhemos com consciência. Mas para isso, é preciso aprender a estar consigo. E isso só acontece no silêncio. Quando o barulho externo cessa, o interno aparece. E sim, no começo pode ser doloroso. Podem surgir memórias que evitamos, inseguranças que reprimimos, verdades que doem. Mas o silêncio também traz algo precioso: discernimento. E com discernimento, nasce a verdadeira força interior. O silêncio estoico não é vazio, é solo fértil. É nele que plantamos a capacidade de agir com sabedoria, de responder com virtude, de viver com intenção. É no tempo que passamos conosco, longe das expectativas alheias, que percebemos o que realmente importa, o que queremos carregar, o que podemos deixar ir. Hoje, tudo nos empurra para fora de nós. Mas o caminho estoico é o contrário. Volta-se para dentro. E quanto mais tempo você passa consigo com honestidade, mais forte você se torna. Porque uma mente que sabe se escutar, aprende a não se perder, mesmo quando o mundo ao redor grita. Nesta sessão, o convite é prático e profundo. Reserve momentos de silêncio real. Nem livros, nem música, nem celular. Apenas você e sua mente. Observe o que surge. Você verá que, com o tempo, o que antes era desconforto vira clareza. E a mente, antes agitada, encontra abrigo. Em você mesmo. 6. Epicteto e a chave da autossuficiência. Você já tem tudo o que precisa. Imagine viver com a convicção inabalável de que nada do que realmente importa pode te ser tirado. Que você carrega dentro de si tudo o que precisa para viver bem, em paz e com dignidade. Essa não é uma fantasia estoica. É um princípio fundamental ensinado por Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos maiores filósofos da antiguidade. Epicteto dizia: o que está fora do seu controle não é seu. A verdadeira liberdade começa quando você se contenta com aquilo que depende apenas de você. E o que depende de você? Seus pensamentos, suas ações, sua percepção dos eventos. A maneira como você escolhe responder ao mundo, mesmo quando ele parece desabar. Essa visão é profundamente libertadora, mas também assustadora. Porque ao aceitá-la, não podemos mais terceirizar nossa felicidade, nem culpar os outros por nosso vazio. Somos chamados à responsabilidade radical sobre nossa própria vida. E isso exige coragem. Mas a recompensa é enorme: autonomia emocional. Uma mente treinada no estoicismo não implora por amor, não depende de atenção, não se quebra diante da ausência, porque aprendeu a se bastar, não por orgulho, mas por consciência. E é essa consciência que transforma a solitude em fortaleza. A autossuficiência estoica não significa viver isolado do mundo. Significa viver sem mendigar afeto, sem precisar da aprovação dos outros para se sentir digno, sem ter que preencher todos os vazios com distrações. É poder dizer: sou suficiente,
E tudo que vier além disso será bem-vindo, mas não necessário. Nesta sessão, o convite é ousado. E se você parasse de procurar fora aquilo que só será pleno dentro? E se você aceitasse, como Epicteto, que a verdadeira riqueza está naquilo que não pode ser roubado, seu caráter, sua clareza, sua capacidade de escolher o bem em qualquer situação? Você já tem tudo o que precisa. Só precisa parar de duvidar disso. 7. Como a solitude ensina a viver com menos e a ser mais. A solitude, quando bem compreendida, não nos esvazia. Ela nos revela. Revela o que é essencial, o que é excesso, o que é ruído. Quando escolhemos estar conosco, sem distrações, sem máscaras, somos obrigados a confrontar uma verdade que a sociedade constantemente nos faz esquecer. Não precisamos de tanto quanto pensamos. Não precisamos de tanto para viver, e menos ainda para sermos quem somos. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, um estado de serenidade, paz e liberdade que nasce do desapego. Não o desapego frio, indiferente, mas o desapego lúcido, que entende que aquilo que acumulamos, buscamos e até idolatramos muitas vezes serve apenas para preencher ausências internas. E não preenche, só entorpece. Na solitude, descobrimos que somos mais livres quando carregamos menos. Menos dependências, menos expectativas irreais, menos necessidade de provar algo a alguém. Sêneca dizia: é pobre, não o que tem pouco, mas o que deseja muito. E os desejos excessivos, por atenção, por status, por companhia constante, são formas sutis de escravidão emocional. Ao se permitir viver momentos de solitude, você começa a perceber que pode ser feliz com menos, que pode ser inteiro mesmo sem estar rodeado, que pode ser mais você quando deixa de viver para agradar. A simplicidade, nesse sentido, não é renúncia, é recuperação. Recuperar o que você é sem os excessos que a vida moderna impõe. E esse menos revela o mais. Mais presença, mais clareza, mais conexão verdadeira quando for hora de estar com alguém. Porque quem se sente completo na solitude, quando escolhe um vínculo, escolhe por afeto, não por carência. Escolhe por abundância, não por escassez. Nesta sessão, a proposta é simples e profunda. Olhe para a sua vida. O que tem nela que está aí apenas para disfarçar o medo de ficar só? E se você começasse a deixar ir? Não tudo de uma vez, mas aos poucos? A solitude é uma mestra gentil. Quanto mais você confia nela, mais ela te mostra que você já é, e sempre foi, suficiente. 8. Liberdade emocional. O desapego da aprovação e da companhia constante. Quantas decisões você já tomou com medo de desagradar alguém? Quantas vezes você silenciou sua verdade para ser aceito? E quantas relações você manteve apenas porque o silêncio parecia mais assustador do que uma presença vazia? Esse é o tipo de prisão que os estoicos queriam nos libertar. Porque, enquanto estivermos reféns da necessidade de aprovação, nunca seremos verdadeiramente livres. A liberdade emocional não significa não sentir. Significa sentir sem ser dominado. É estar entre os outros com gentileza, mas sem se apagar. É amar com presença, mas sem perder a si mesmo no processo. Sêneca escrevia que ninguém é mais infeliz do que aquele que depende da opinião dos outros para ser feliz. E esse tipo de dependência nasce, quase sempre, de um medo mal resolvido de ficar só. Quando não sabemos lidar com o vazio da solitude, qualquer companhia serve. E assim criamos laços frágeis, baseados em agradar, esconder, ceder. Não por amor, mas por medo. Mas a solitude nos ensina algo revolucionário. Você pode ser inteiro sem plateia. Você pode ser valioso mesmo quando não há ninguém para aplaudir. Você pode ser digno, mesmo quando ninguém está olhando. E essa consciência tira o peso da expectativa. Liberta do jogo do "o que os outros vão pensar". Permite que você viva com mais verdade. A verdadeira liberdade emocional não é cortar vínculos, é escolher vínculos. Não é se fechar, é se preservar. Quando você entende que estar só não é fracasso, mas força, você para de implorar por presença. Você começa a selecionar melhor com quem compartilha o seu tempo, sua energia, seu silêncio. Nesta sessão, olhe para dentro e pergunte: quantas das suas escolhas têm sido suas de verdade?
E quantas foram feitas para não decepcionar, não ser esquecido, não ficar só? O estoicismo te convida a inverter essa lógica, a se colocar no centro da própria vida. Porque ao contrário do que te ensinaram, você não precisa ser amado por todos. Basta estar em paz consigo. 9. Estar só para amar melhor. O paradoxo do autossuficiente. Pode parecer contraditório à primeira vista, mas é uma das maiores verdades ensinadas pelo estoicismo. Só quem sabe estar só é realmente capaz de amar. Não amar por necessidade, não amar por carência, mas amar com liberdade, com inteireza, com virtude. O estoico não foge do amor, ele o purifica. Ele entende que o amor genuíno só pode nascer quando não há expectativas irreais sobre o outro. Quando você não exige que alguém te complete, te salve, te defina. Quando você já está em paz consigo e por isso se aproxima do outro para somar, não para se apoiar. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escreveu sobre isso com humildade. Tudo o que te acontece está de acordo com a natureza do universo, incluindo as partidas, os afetos, os vínculos que terminam. O amor não é posse. O outro não é garantia. Por isso, a verdadeira base de qualquer relacionamento saudável é a autonomia emocional. E é aí que entra o paradoxo. Quanto mais confortável você está com a sua própria presença, menos dependente se torna da presença alheia. E, paradoxalmente, isso te torna mais leve, mais verdadeiro, mais amável. Porque você não impõe, não cobra, não sufoca. Você oferece, você compartilha. A solitude te prepara para isso. Ela te ensina a diferenciar amor de apego, carinho de dependência, afeto de submissão. Ela te mostra que estar com alguém deve ser uma escolha, e nunca um vício disfarçado de romantismo. Porque não há nada mais bonito do que alguém que te escolhe livremente. Alguém que não precisa de você, mas ainda assim, deseja caminhar ao seu lado. Nesta sessão, olhe com honestidade para os vínculos da sua vida. Você ama ou precisa? Você compartilha ou se apoia? Você se entrega por abundância ou por medo de estar só? O estoicismo nos convida a uma forma mais elevada de amor. Uma que começa na solitude e floresce na liberdade. 10. Transformando a solidão em força. Práticas estoicas para cultivar a solitude. Até aqui, você entendeu que a solitude não é um castigo, mas um caminho de retorno a si mesmo. Mas agora, vem a parte mais importante. Como transformar essa compreensão em prática? Como cultivar, de forma real e cotidiana, essa presença interior que os estoicos tanto valorizavam? A resposta está na filosofia viva. O estoicismo nunca foi feito apenas para leitura ou contemplação. Foi criado para ser vivido. E a solitude é um dos terrenos mais férteis para esse exercício diário de autossuficiência emocional, clareza e virtude. Porque é no silêncio, na pausa, na escuta interior, que aplicamos os princípios que lemos nas páginas de Marco Aurélio ou Sêneca. Uma das primeiras práticas é simples e poderosa: reservar momentos de solidão intencional. Pode ser um curto tempo por dia, sem celular, sem música, sem distração. Apenas você com seus pensamentos. O objetivo não é não pensar em nada, mas observar, sem julgamento, como um sábio em treinamento. Outra prática é a da visualização negativa, premeditatio malorum. Imaginar-se enfrentando cenários de perda, ausência, separação. Não para alimentar pessimismo, mas para fortalecer a alma. Os estoicos faziam isso para lembrar o que depende deles e o que não depende. E entender que perder alguém, por mais doloroso que seja, não significa perder a si. A autoconversa racional também é essencial. Questionar os próprios impulsos e pensamentos com lucidez. Quando o medo da solidão surgir, pergunte: o que exatamente estou temendo? Não estar com alguém ou não saber lidar comigo mesmo? Esse tipo de reflexão transforma desconforto em poder. E por fim, a prática mais profunda: cultivar amor fati, o amor ao destino. Amar inclusive os momentos de vazio. Confiar que cada fase, cada silêncio, cada recomeço tem um papel na construção de quem você é.
A solitude não é intervalo da vida. Ela é parte do processo de se tornar inteiro. Nesta última sessão, o convite é claro. Não lute contra a solidão. Transforme-a em solo fértil. Faça dela seu laboratório de crescimento. Use-a para se conhecer, se fortalecer, se libertar. Porque quando você aprende a estar bem consigo, ninguém mais tem o poder de te desequilibrar. E talvez, nesse exato ponto da jornada, você perceba: aquilo que mais temia, estar só, era exatamente o que sua alma precisava para despertar. Se este vídeo te ajudou a enxergar que estar só não é fraqueza, mas um portal para a sua força mais profunda, então espere até entender o que os estoicos tinham a dizer sobre algo ainda mais desafiador: a rejeição. O que fazer quando não somos aceitos? Como reagir quando nos dizem não? Quando somos ignorados, criticados ou simplesmente deixados de lado? No próximo episódio, vamos mergulhar no estoicismo como escudo contra o medo da rejeição e descobrir como a dor de não ser escolhido pode ser, na verdade, uma chance de se escolher melhor. Você já aprendeu a ficar só. Agora, é hora de aprender a continuar firme mesmo quando o mundo disser que você não é suficiente. Porque no fim, os estoicos não buscavam aceitação. Eles buscavam integridade. Agora que você entendeu a força de estar só, prepare-se para o próximo passo. No próximo episódio, vamos falar sobre rejeição e como os estoicos transformavam a dor de não ser aceito em poder interior. Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder. Sua jornada estoica está só começando.